Leia a Bíblia em um ano. Dia 36. Levítico, capítulos 15 a 18. Impurezas masculinas e femininas. O Senhor falou a Moisés e a Arão e lhe ordenou: Falai aos filhos de Israel, para lhes orientar. Quando um homem observar qualquer espécie de corrimento no membro, ele se tornará impuro. Enquanto tiver esse fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em qual tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as suas roupas, banhar-se em água e ficará igualmente impuro até o pôr do sol. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar as suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar as suas vestes, banhar-se com água fresca e limpa e ficará também impuro até o final da tarde. E se esse homem cuspir sobre uma das pessoas puras, essas também deverão se lavar as vestes, banhar-se e ficará impuro até o pôr do sol. Toda cela sobre a qual viajar este homem ficará impuro. E todos aqueles que tocarem qualquer objeto sobre o qual este homem tenha assentado deverão ser declarados igualmente impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto, seja qual for, deverá lavar as suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até o pôr do sol. Todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo o utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação, e deverá lavar as suas vestes, banhar o corpo em água corrente, e então voltará a ser considerado puro. No 8º dia, tomará suas rolinhas e 2 pombinhos, e se chegará à presença de Yahvé, o Senhor, na entrada da tenda do encontro, e entregará as aves aos cuidados do sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar o pecado, e a outra como oferta, que será completamente queimado e holocausto a Deus. Assim, diante do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação, e o homem ficará puro. Quando um homem apresentar perda de esperma, deverá banhar-se com água fria e limpa, e será considerado impuro até o início da noite. Toda veste ou objeto de couro atingidos por essa emissão seminal deverão ser lavados em água fresca e ficarão impuros até a tarde. Sempre que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos deverão lavar-se com água fresca e limpa e serão considerados impuros até o final do dia. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse período será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda a cama sobre a qual se deitar, com o seu fluxo, ficará impura. Todo móvel sobre o qual se sentar também ficará impuro. Todo aquele que tocar em seu leito deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar em um móvel qualquer que seja, onde ela tivesse sentado, deverá lavar as suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual se assenta, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante seu período de menstruação ficará impuro 7 dias. E qualquer cama em que ele se deitar igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como durante o tempo de menstruação.
Assim, será para todo o leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o período de fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante o período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro. Deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará uma cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Conclusão: advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é uma lei a respeito do homem ficar impuro por causa de corrimento no membro ou uma perda de esperma, da mulher quando de suas regras menstruais, a respeito do homem ou da mulher que tem fluxo, e a quanto ao homem que tiver relações com uma mulher menstruada. O Grande Perdão, capítulo 16. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando o apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo a Moisés. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é qualquer momento que pode entrar no lugar santo, que fica atrás do véu diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei numa nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo, com um novilho como oferta pelo pecado, e um outro carneiro para o holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá suas roupas de sacerdote sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará um turbante também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo pela sua casa, Arão tomará 2 bodes e apresentará diante do Senhor a entrada da tenda do encontro, e lançará sortes mediante a 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode, cuja sorte caiu, para Yahvé, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual a sorte caiu para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para fazer com ele um rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel, no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo próprio pecado, e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo, pela sua casa, e imolará o novilho. Encherá então o incensório com brasas ardentes, tiradas do altar, diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório, que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco de sangue do novilho, e com o próprio dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa do propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para trás da cortina. Fará com esse sangue
Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro, desde o momento em que ele entrar para fazer a expiação do sangue, até quando sair. Depois que tiver feito a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual de expiação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e porá em todas as pontas em forma de chifre moldadas no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si e o holocausto pelo povo, para fazer propiação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar as suas vestes e banhar o seu corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode, oferecidos pelo sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer rito de expiação, serão levados para fora do acampamento, e serão queimados com fogo a sua pele, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as suas vestes, banhar seu corpo com água, e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. A comemoração do Dia do Perdão. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis, e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra, como o estrangeiro que habita no meio de vós, porquanto neste dia se realizará o rito de expiação, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós Shabá, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual de expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas. Fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Leis em relação aos sacrifícios. Capítulo 17. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Tu lhes dirás: Isto que ordena Yahvé: todo homem da casa de Israel, que no acampamento ou fora dele sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito,
sem o trazer à entrada do encontro para fazer dele uma oferta ao Senhor diante de seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do povo. Deste modo, os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto passarão a realizar ao Senhor, entregando-o ao sacerdote, a fim de oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os apresentarão como sacrifícios de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue do altar do Senhor à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Isto é uma lei perpétua para eles e para todos os seus descendentes. E dir-lhe-ás ainda: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro, residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda do encontro, para oferecer a Yahvé, este homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie do sangue, voltar-me-ei contra este que comeu o sangue, e o exterminarei do meio do meu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vô-lo tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é sangue, e todo aquele que comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar as suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, carregará o peso de sua culpa. Relações sexuais proibidas, capítulo 18. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou Yahvé, vosso Deus. Não procedereis como faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procedereis de acordo com os costumes da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguirei as vossas práticas, mas andareis segundo as minhas normas, e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardarei os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez de tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás a tua nudez. Não terá relações sexuais com qualquer mulher que pertença ao teu pai, porquanto isto desonraria o teu próprio pai. Não descobrirás a nudez de sua irmã, quer seja ela do seu pai ou filha de sua mãe, quer seja ela nascida em sua casa ou fora dela. Não te envolvas sexualmente com ela. Não descobrirás a nudez de tua filha ou de teu filho, nem a nudez da filha de tua filha, pois a desonra dela seria sua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de seu pai, gerada por teu pai,
porquanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que também é carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de tua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. E não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são da sua própria carne. São parentes próximos e isso seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma esposa ou ao mesmo tempo a irmã dela, descobrindo a nudez desta, estando a tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez durante o período impuro da menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Não entregarás os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isto seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Não te deitarás com um homem, como se deita com uma mulher. Isto é abominável. Não te deitarás com animal alguma. Tornar-te-ias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isto é igualmente uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de vós. Até a própria terra se tornou toda impura, e eu castiguei a sua iniquidade, e ela vomitou os seus habitantes. Vós, porém, guardareis os meus estatutos, as minhas orientações, e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, e nem o estrangeiro que habita entre vós. Todos esses atos detestáveis foram cometidos pelos seres humanos que habitavam esta terra antes de vós, e a terra se tornou impura. Contudo, se vós as tornais impura, não vos vomitará ela como vomitou a nação que vos precedeu? Portanto, todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer uma que seja, sim, todos aqueles que as cometerem, serão extirpados de meu povo. Obedecei, pois, os meus preceitos, e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contamineis com a impureza deles. Eu sou Yahvé, o vosso Deus.